Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Como eu mencionei anteriormente, o Rômulo está para chegar a qualquer momento. São Paulo, infelizmente, nos prega essas peças, mas ele vai chegar. E estamos aqui com João Daniel Tikomiroff, produtor do filme, da Mixer. Adriana Marques, a produtora executiva. Michel Tikomiroff, diretor do filme. Duda Santos, Nicolas Prates. É de vocês, só levantar a mão, a gente entrega o microfone. Ok, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Sou o André, do canal de YouTube Caçadores de Cinema. Hoje eu tive o orgulho de ter chegado a 12 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado. Parabéns também pela produção do filme, eu achei bem legal. E eu queria fazer a pergunta para a Duda também. Se você acha que o cinema está valorizando mais o cinema nacional em si, as mulheres negras? Que pergunta bacana. Eu acho que é um processo, né? Demorou muito, antes a gente tinha pouquíssimas referências negras. Acho que era Thaís Araújo e olhe lá. Hoje eu acho que a nossa presença tá mais contínua, mais normal. Estamos vendo muito mais mulheres negras protagonizando novelas, filmes. E acho que estamos chegando. Está demorando, vai demorar um pouquinho. É um processo. Ainda não estamos dominando o cinema e nem a TV brasileira, mas já está mostrando possível, sabe? Eu acho importante ocuparmos esse lugar. Certo, muito obrigado. Nada. A minha pergunta vai para o Nicolas. A Daniela, no filme, descobre que está apaixonada por outra pessoa. Você acha que isso é possível na vida real mesmo? Como é que é o seu nome? Sou o Gil, prazer. Fala, Gil, prazer. Repete a pergunta, por favor. Eu fiquei... Quantos anos você tem, cara? Tenho 11, vou fazer 12. Tô apaixonado. Fala a pergunta de novo aí. A Daniela, no filme, descobre que está apaixonada por uma outra pessoa, que não é você, na realidade. É o Rômulo. E você acha que isso seria possível na vida real? Na verdade, ela tá apaixonada por quem escreveu, né? E essa pessoa é o Renato. Mas eu acho sim possível na vida real que alguém tome os direitos autorais de uma pessoa e tome como seu e que as pessoas acreditem que é essa pessoa que roubou, né, essa história, esse texto, esse sentimento, e tome posse disso e outras pessoas acreditem. E aquela coisa, a mentira contada várias vezes acaba virando verdade, né? Acredito que na vida real possa ser muito possível, sim. Muito obrigada. Te agradeço. Oi. Tá me ouvindo? A minha pergunta vai especificamente para o diretor. Me chamo David, sou da Rede TV. Produzi matéria para o Leitura Dinâmica. Em relação às curiosidades do filme, parabéns, tá? Aos atores, também à direção. Mas em relação à curiosidade do processo seletivo, quanto aos atores e também da própria história, de onde partiu. Bom, a história partiu originalmente de uma ideia original de uma psicóloga, né, que se deparou com um amigo que tinha traços semelhantes ao que iria virar o Renato, o personagem, e comentou sobre essas características com o marido dela, que é o Fábio Danesi, que é um dos roteiristas do filme. E daí surgiu a sementinha dessa história que foi se desenvolvendo, sempre amparada aí no conhecimento da psicologia por parte dela. E daí começou a surgir, e a gente trabalhou num esquema de sala de roteiro, e eu também presente ali em vários momentos, e a história foi ganhando corpo e foi se distanciando da origem real, mas tem uma sementinha real ali na origem, né? E a escolha do elenco foi, assim, a nossa missão, né, falando com o Luciano Baldan, foi sempre tentar pegar os melhores atores e os que encaixam melhor com os personagens. Então, eu acho que uma coisa não pode estar
separada da outra. E foi nesse processo que a gente foi esbarrando. E primeiro, enfim, tinha uma lista dos sonhos e que eles já constavam na lista. E eu tive a felicidade de que os atores ideais toparam, puderam, né? A gente teve uma reviravolta maluca, né, Nicolas? Nesse caso que a gente tentou, acho que o Nicolas foi um dos primeiros que eu falei. E aí teve uma questão de agenda que impossibilitou, e aí o mundo girou, e Covid veio e tal, e ele ficou disponível depois de um tempo, e foi meio inacreditável, assim, parecia que tinha que ser, né? Sim. E a Duda foi um presente, né? Eu aqui. Eu sou a Ana, eu sou do portal da Rede TV, e eu queria fazer uma pergunta para a Duda e para o Nicolas, que vocês são assim como o Renato, que guarda tudo para vocês, ou vocês acham que tudo dá para falar com um jeitinho? Eu acho que eu sou como o Renato. Eu não consigo falar tudo que eu penso, não. E às vezes até me sufoca, sabe? Se a gente falasse tudo que a gente pensa, eu não sei o que aconteceria, né, com o ser humano. Acho que Quanto não tem tempo jeito até a pra pessoa tudo. ser execrada? Eu acho que não dá pra falar tudo que a gente pensa. A nossa cabeça é muito doida, né? Às vezes eu penso coisas que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu tô pensando uma coisa dessa? Imagina se eu falasse. Não, não dá. Eu sou como o Renato. Não tanto, mas um pouco. Eu já fui Renato um dia, mas aí não precisei passar por tudo que o Renato passou, mas você acaba tendo que aprender, né? Eu acho que a vida te ensina a como se colocar, claro, sem ofender ninguém, apenas dizendo com a sua verdade o que você sente. Acho que isso te livra de muita coisa. O Renato acaba aprendendo isso, tendo que passar por muita coisa, aprende isso, né, no sofrimento, na dor, mas ele aprende. Não precisei sofrer tanto quanto ele, mas aprendi a me colocar. Ainda que tímido, sou tímido, tenho um pouco de Renato, sim, mas tem uma coisa muito importante, né, você saber se colocar. E aprendi muito com o filme, inclusive, das coisas que eu já me livrei por saber me comunicar e saber... Isso aqui mesmo que eu estou fazendo agora, falar, né? Alto. Uma coisa é você atuar no teatro lotado, outra coisa é você estar com o microfone, né? Respondendo perguntas. Já fui muito nervoso nisso, mas aprendi a me colocar, aprendi a me expressar, que é muito importante. A gente se livra de muita coisa e a gente... a verdade organiza, né? A gente consegue botar todos os pingos nos is. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo filme. Meu nome é Juliana, eu sou da Tangerina e do Notícias da TV também. Minha pergunta é para o Nicolas. Eu acho que mais do que timidez, o Renato, para mim, eu sei que isso não é abordado abertamente no filme, mas o Renato, para mim, tem um claro transtorno de ansiedade, assim, que eu me vi muito nele, claramente, assim. E eu queria saber como é que foi para você fazer a preparação para esse personagem. Se você teve conversas com um psicólogo, se você falou alguma coisa assim, né? Como foi para você se preparar para ser o Renato? A preparação foi toda com o Michel, né? Com o nosso diretor maravilhoso. Inclusive, tive um encontro, assim, que a gente até falou no final, né, cara? Falou, caraca, a gente no olhar já tava... E a coisa acontecia. Desde sempre, né? O Michel já tem esse texto, esse projeto na mão, já tinha há muito tempo, já sabia, assim, cada inflexão que tinha que ser dado ali. E me passou isso com muita clareza. Como eu já falei, a gente se entendeu no olhar ali. Concordo com você, sim. Tem a questão da ansiedade estar no lugar ali. Ele não consegue falar, né, tudo que ele imagina, que ele sente, que ele quer se expressar, mas não consegue. Isso se dá por quê? Se for parar para pensar, pelo menos do jeito que eu interpretei, tá mais pro resultado que pode se dar se ele se expressar do jeito que ele gostaria, né? E isso causa um overthinking, né? Caraca, vai acontecer isso, eu não posso falar. E aí trava. Então, a ansiedade ali tá nesse lugar, né? De tipo, ai, mas se eu falar isso, eu vou ser demitido ali, ele vai deixar de ser meu amigo, ela vai terminar comigo, eu vou... Né? Então, é aquela coisa que, às vezes, o cenário é muito mais tranquilo, só você falar, né? Mas está nesse lugar, assim, mas a preparação foi toda com o Michel e, enfim, a gente se entendeu no olhar.
eu fui feliz nesse projeto como eu fui em pouquíssimos outros. E foi um presentaço, aço. Quem vai perguntar? Oi, aqui. Tudo bem, gente? Parabéns pelo projeto. Eu sou a Bruna da Capricho e eu quero é uma perguntinha pequenininha, então vai para todos. Se vocês pudessem mandar um e-mail, para quem seria? Qualquer pessoa, assim, do mundo, viva ou morta. Nossa. Não pode deixar na rascunha, tem que mandar mesmo. Eu mandaria pra minha avó. Já mando mentalmente quase todos os dias e por mensagem também, mas gosto de conversar com ela, gosto de ouvir o que ela tem pra me dizer. Eu mandaria para minha bisa também, sabia? Ela morreu tem 2 anos e o sonho dela era que eu aparecesse na televisão um dia. Então eu contaria para ela tudo que está acontecendo. Acho que ela ficaria feliz. Gostaria de dividir isso com ela. Muito. Com certeza. E vocês? Eu acho que também para os meus pais que não estão mais aqui. Acho que às vezes a gente tem vontade de contar algumas coisas, né? Contar um pouco dos meus filhos, enfim. E você não tem mais como, né? Sim. Eu acho que acho que isso é uma coisa muito importante, né? A gente deveria começar a fazer mais as coisas no presente e não deixar para depois, né? Acho que é muito importante viver o agora e falar o que a gente sente agora, o que a gente gosta. É isso. Obrigada, gente. O que eu ia dizer, a Adriana já respondeu, porque eu dizia também para os meus pais ia ser meio cópia. Aí eu fiquei calado. Todos têm a mesma ideia, que também já se foram. Né? Obrigada, gente. Oi, gente, eu sou o Muca Cavalcante do No Backstage. E minha pergunta vai para todos. Se você pudessem dizer um motivo para assistir o filme, o que vocês diriam? Eu vou pegar até da última pergunta, porque é o seguinte, quase todo mundo falou sobre coisas que gostaria de ter feito, né? E não uma coisa que eu tenho a oportunidade de fazer amanhã. Acho que assistir o filme pode encorajar muita gente, sabe? A organizar os pensamentos, a fazer terapia, a saber se comunicar, não ter vergonha de dizer o que sente, né? Às vezes a gente fica... vou dar um exemplo aqui. Não, já fui assim, hoje eu não sou mais. Meu pai, né? Amo meu pai. Aí tem às vezes que eu tenho vontade de falar, pô, pai, te amo. E às vezes não sai, né? E aí você é só falar, pai, te amo. Uma coisa que é o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também. O motivo para assistir, então, seria de encorajar as pessoas a revelar seus sentimentos, a revelar seus pensamentos. Eu acho que assim, nada melhor do que o humor para falar de coisas sérias, né? Então, eu acho que nesse caso é um jeito divertido de lidar com uma questão que todo mundo pode se identificar. Eu acho que tem isso, né, tem a ver muito com o que eles falaram de essa coisa dessa identificação que a história causa e de uma maneira que é divertida e emocionante também. Eu acho que, né, ele mistura um pouco os sentimentos ali durante a trajetória de amadurecimento ali do Renato, né? Então, eu acho que esse seria o ponto principal. Eu acho que é isso. Acho que é um filme leve, né? Uma comédia romântica, super gostoso de assistir. E acho que nesses tempos que a gente vive, né? Um filme que traz também uma reflexão importante, né? Eu diria que isso, assim, que foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação por todo mundo. É um projeto que a gente batalhou bastante tempo, né, para colocar em pé, e veio pandemia e a gente superou tudo isso. Eu diria que foi um desafio muito legal e que agora está aí para as pessoas curtirem, né, e poderem tirar alguma coisa de proveito ali. Eu completaria um pouco o que foi comentado aqui. É um filme que eu diria que é para você aprender com cada personagem, cada um se identificar com um, né, porque ele tem muito essa lição, né, com cada personagem, se divertindo e se emocionando. Eu acho que o filme eu tentaria resumir nessas palavras. Obrigado, é o melhor tipo de filme.
Essa daqui vai para o Michel. Dentro das suas expectativas para o filme, qual foi o seu maior problema, sem ser a pandemia, para a gravação? E qual foi o seu critério para o elenco? O critério para o elenco, acho que eu falei um pouquinho, né, sobre tentar escolher os melhores atores e que se encaixassem nos personagens, né? Eu acho que isso foi fundamental e putz, a gente, né, chegou num lugar muito especial nesse sentido. Sobre desafios durante a filmagem, sem ser a pandemia, que é o desafio óbvio, eu acho que o principal que eu posso comentar com vocês foi em relação a locações que, por algum motivo maluco, que é uma coisa que acontece normalmente, você vai visitar uma locação e fala, essa aqui vai ser a casa do Renato, né? A casa da Daniela. Aí você vai lá, visita a locação, encontra, fala, putz, legal, já começa a pensar a respeito, aí de repente você descobre um tempinho lá na frente que, putz, caiu essa locação por N motivos, né? Isso é uma coisa normal, mas dessa vez aconteceu com alguma frequência. Mas o final da história é muito bom, porque, no fim das contas, a gente até brincava, tanto, né, com o elenco como com a equipe, o diretor de fotografia, a diretora de arte, a gente falou, cara, todas as locações que caíram, a que veio substituir era muito melhor. Então, teve uma melhora das locações por um acidente que poderia ser ruim, acabou sendo positivo. Muito obrigada. Olha, não sei se vocês assistiram, mas eu lembrei do filme O Primeiro Mentiroso, do Rick Gervais. Tem também alguma referência? Porque no filme ele era o único que dizia a verdade no filme, que dizia mentira, quer dizer, né? E que se saía bem por causa disso, no mundo onde só existia a verdade. Não foi uma referência direta para os roteiristas, mas essa ideia, na verdade, é uma ideia que eu nem lembro o ano que foi esse filme, tá? Eu gosto bastante do Rick Gervais, admiro o trabalho dele e essa ideia já tem quase 10 anos, né, a ideia, né, do projeto. Então eu não lembro exatamente desse filme, mas não teve um ponto de contato claro com essa história, não. Entendi. Ô, Michel, aqui em cima. Eu sou Marcelo Affini, da Casa do Bom Conteúdo. Você dirigiu uma série, foi um imenso sucesso na TV, na HBO, foi um negócio. E agora está no cinema. Quais são aí os pontos que você acha mais similares e conflitantes no processo de dirigir para a TV e dirigir para o cinema? Bom, o que eu fiz, na verdade, foi eu primeiro dirigi um longa, antes que chama Confia em Mim, e quando eu estava terminando de editar esse longa, eu já estava entrando em pré-produção do negócio. Só que aí o negócio me sugou e eu fui, e foi um bom sucesso a ponto de ter a segunda temporada, a terceira temporada, a quarta temporada, e eu fui emendando uma temporada na outra. Então eu acabei ficando nesse mundo das séries por um bom tempo, e depois fiz outras séries e tal, e ficava com muita saudade de voltar a fazer um longa. Porque eu comecei minha carreira, eu estudei cinema, mas comecei exercitando na publicidade, então fazia comerciais de 30 segundos, né? Mini historinhas. E aí o longa para mim era, putz, agora eu vou contar uma história começo, meio, fim, grande, longa, né? A partir do momento que entrei no mundo das séries, eu vi que, na verdade, o longa era... As séries eram uma maratona e o longa era uma corrida de 100 metros, né? Então, foi muito bacana ter feito, e nesse processo das séries, ter descoberto parceiros, né, da área técnica, ali, da equipe de fotografia, de arte, tudo, a ponto de, quando chegar e voltar a fazer um longa, de voltar a fazer, já tendo exercitado muito a correria de fazer uma série, né? O negócio foram 51 episódios de 1 hora, né? Muita coisa, muita história para contar, assim. E aqui fazer um filme de 1h30, de repente você volta para um lugar que você consegue enxergar a coisa muito facilmente, né? O começo, meio e fim. Então dá para a gente trabalhar, a gente conseguiu ensaiar praticamente todas as cenas, a gente leu todas e colocou de pé, acho que todas as cenas do filme.
Então é uma coisa que é um luxo que não se tem, por exemplo, numa série, porque o volume é tão grande que você tem que escolher umas coisas emblemáticas e ir embora e ir tocando. No filme a gente conseguiu se preparar a ponto de chegar no set, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, já estava ali tudo, e a gente só ia no ajuste fino, só tentando elevar ainda mais, né? Mas eu acho que a diferença principal acho que é essa. Deixa eu só aproveitar também e fazer uma pergunta para a Adriana e para o João. Numa época de pandemia, se for definir em uma palavra, qual o maior desafio para produzir um filme, como pronto falei, com atores que estão em novela, que estão em séries, em outras produções, e pandemia, qual o maior desafio? Se fosse definir um. Nossa, são tantos desafios que a gente definir um só é difícil, né? Mas, caramba, difícil por uma palavra só, ou uma razão. Mas o maior desafio talvez tenha sido, quer dizer, eu diria a palavra para esse momento de pandemia, captação difícil. A Ancine estava em crise. Vocês todos acompanharam essa questão toda, né? A gente poder conseguir ter recursos para produzir o filme, né? Eu diria persistência. Acho que por acaso desse tempo, no momento que a gente passou para conseguir viabilizar o filme, eu acho que o desafio foi não perder a persistência mesmo, sabe? Eu acho que a persistência e teve um momento ali também de conciliar agendas, né? Porque a gente tinha os atores que a gente queria e os projetos iam atrasando, caindo, porque os projetos de onde eles vinham atrasavam por questões de pandemia. Então acho que a gente teve um momento assim, né, de tentar achar o momento ideal para fazer o filme, e acho que a gente encontrou assim um momento perfeito, que estava vindo ali uma onda não sei se era Delta, já não sei mais qual variante, mas a gente foi super bem, assim, acho que... A gente teve, acho que 2 casos só de contaminação durante a pré-produção, aí a partir do momento que aí todo mundo se recuperou, a partir do momento que começou a produção, 0 casos. Então a gente seguiu rigorosamente os protocolos e foi tudo esse desafio. A gente trabalhou com uma equipe também que já tinha trabalhado nessas circunstâncias, estava todo mundo já experiente em driblar, não fazer o tempo a gente tinha que entregar esse elenco também para outros projetos, né? Então tinha que ter muita parceria entre as produtoras, as emissoras disso, né? De você realmente, o protocolo era fundamental em qualquer produção, porque senão você prejudicava a que vinha na sequência, né? Então acho que esse foi um desafio, assim, esse conciliamento de agendas. Primeiro, essa crise de público não é só do cinema brasileiro. Eu tenho acompanhado muito esses números, né? Até porque eu faço parte de um sindicato da indústria do audiovisual de São Paulo, e é uma crise geral. Quer dizer, só alguns filmes internacionais e alguns brasileiros, como você citou, que conseguem ter um público muito bom. Não é excelente, mas muito bom novamente, né? E são geralmente foram filmes que puxaram o público de volta ao cinema através dos filmes de excesso de ação, super-heróis, né? Uma coisa mais assim, ou uma ação forte, né? Então esses filmes, e foram muito poucos, inclusive mesmo lá fora está complicado ainda, né? Aqui está mais, mas lá fora está complicado. Então eu não diria que é um problema com o cinema brasileiro, com o filme brasileiro. Eu acho que é o público voltar a querer sair de casa, no caso para ir ao cinema, né? No caso ele sai de casa para ir à festa, é muito louco isso, né? Para assistir shows musicais, para assistir futebol, lota os estádios, mas para ir ao cinema há uma certa ainda... Parece que ficou tão marcado na cabeça do público que isso pode ser um problema ao cinema, quando não é. Então, acho que é um problema aí geral. E, no caso, voltando ao nosso filme, quer dizer, eu acho que ele tem quer dizer, nunca se sabe, né, o resultado, mas ele tem um atrativo, acho que a maioria gostaram muito do filme, ele tem um roteiro muito inteligente, ele é uma comédia com inteligência, né? Acho que isso é uma coisa boa de dizer, né? Porque é um filme que tem muita inteligência por trás, tem um fato inspirado em fato real, coisas assim que transmite, é uma comédia, como eu falei, mas que você se emociona, você tem o drama junto, né? Então eu acho que esse tipo de filme ele tem appeal, né? Ele tem apelo para atrair público. Então, eu torcer que o público, na verdade, não é problema do filme. O público tenha vontade de ir ao sala de cinema de novo e a gente consiga motivar e que o público realmente vá.
Eu acho que se for um, já o boca a boca deverá ser muito bom. Eu tenho essa expectativa, pelo menos. E a gente sabe que o cinema funciona muito no boca a boca. Mas é claro que também depende de blockbuster que vem de fora, essas coisas, né, do nosso cinema. Mas eu tô muito otimista. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Wesley Ramos, no YouTube, canal pessoal. Gostaria de voltar ao diálogo do roteiro. Vocês poderiam falar sobre as preocupações de retratar a depressão dentro do filme? Como eu falei, a origem do filme vem de uma psicóloga, né? A ideia original, que é, como eu falei, esposa do roteirista, de um dos roteiristas do filme. Então, tudo foi sempre muito embasado nesse sentido, ou seja, protegido, né? Esse aspecto sempre protegido pelo viés de uma profissional também, né? Então, eles procuraram colocar para frente a história e contar essa história da maneira mais divertida e mais original possível, mas sempre levando em conta o sentimento real que estaria por trás de uma pessoa que está passando essa situação. Mas lembrando que é uma comédia, né? Então tudo é um pouco, tudo é um pouco mais elevado, né? O Renato é um personagem que passa por essa situação, que pode ser seríssima, mas é um caso extremo disso e um caso desse perfil psicológico e sem deixar de ser divertido também. Eu acho que é saudável você rir também das dificuldades, né? De você olhar no espelho, se enxergar e ver seus defeitos e conseguir rir disso é uma maneira de curar também. Então acho que foi essa preocupação de estar embasado num lado psicológico responsável, mas permitir a rir, não se levar tão a sério em determinado momento e fazer a coisa fluir de maneira, né, respeitosa e... Rômulo! Rapaz! Enfim, cheguei. Que bom! Grande Rômulo. Outro presente que eu ganhei nesse filme. Eu que ganhei presentaço. Alguém tem uma pergunta? Tudo bem. Rômulo, boa tarde. Boa tarde. Sou o André, do Caçadores de Cinema. E tem uma frase que ele fala, o personagem dele fala, que juntou o melhor dele com o pior de você. A frase, estou falando do personagem, né? Juntando o personagem. Lógico, a gente sabe que é só personagem. Eu queria que você também falasse se você também acredita nisso, se o filme faz bem essa referência, se você acha que tem algumas pessoas na vida real que fazem isso mesmo. Eu acredito, né? Sem sombra de dúvida, a gente tem tudo por aí, né? E de fato, assim, ali juntou a fome com a vontade de comer. No caso do personagem, né? Ele é completamente ambicioso e eu acho que ele é também muito oportunista. Então ele viu ali uma grande oportunidade. E quando você tem uma pessoa que está ali faminta, você dá uma oportunidade para ela, ela vai agarrar aquilo com todas as forças e vai que vai, assim, sem limite. E eu acho que é isso, né? Eu acho que quando você dá uma oportunidade para uma pessoa que não está pronta para receber, ou que talvez não tenha discernimento, ela acaba indo longe demais, né? Às vezes você dá a mão, a pessoa quer o braço. Então, ele teve poder na mão dele. E não era um rapaz que estava... Acredito eu, vou defender sempre meu personagem, então acredito ali que ele não estava pronto, não é... Poder ali com ele complica um pouquinho a situação. Acho que é perigoso, arriscado, e acho que é o que acontece, né? Muito obrigado. Muito de nada. Agora só vai pro Rômulo de novo. Não, pro Rômulo agora. Aqui. Você acha que a pessoa que vive diferente do que pensa, para agradar alguém, o que você pensa dessa pessoa, do que ela faz? Eu acho que a vida é uma só para a gente viver uma vida mentirosa. É uma só, sabe? Passa muito rápido. E a gente viver uma mentira, eu acho que tá desperdiçando uma grande oportunidade. Eu acho que a gente nunca vai agradar a todos. Então, eu acho que é melhor a gente buscar entender quem a gente é e, com certeza, a gente vai agradar algumas pessoas. Nem que sejam pouquíssimas, você vai agradar. Vai ter pessoas que vão se identificar com você. A gente nunca vai agradar a todos, entendeu? Então,
Eu acho que a gente tem que aproveitar essa vinda para cá, que é bem rápida. E ser verdadeiro. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Uma última pergunta aqui, ó. Capricho? Bom, essa pergunta vai para os três aqui, que eu sei que tem um triângulo amoroso ali. Se vocês tivessem que fazer um debate, e aí a Duda também pode ir defendendo ali o seu personagem para a personagem da Duda. Qual característica você levaria em conta, assim? O Renato é melhor nisso do que... Olha. Aí cada um vai brigar pelo seu. Ai, meu Deus. Então, a Daniela se apaixona por tudo que está escrito ali, pelas cartas, por tudo que ela recebeu ali, né? Fala a verdade. Poxa. Aquilo tudo que você me Aí contava nos vem o bastidores. Edgar. Todo bonitão. E fala pra ela que é ele que escreve aquilo tudo, que sempre foi apaixonado. Ela duvida em alguns momentos. Ela fala, não é possível. Porque ela já conhece o Edgar antes. Ela sabe que não é aquele cara, né? Sim. Então, mas eu acho que ao mesmo tempo ela se surpreende. Pô, ó o que ele tá escrevendo aqui. Ele não é tão ruim quanto eu pensava, né? Mas, assim, o Renato é um doce. O Renato, eu adoro o personagem do Renato também, entendeu? Inteligentíssimo. E eu acho que quem ganha o coração da Dani de verdade é o Renato. É o Renato. Mas você acha que, assim, no fundinho, ela gostou um pouquinho do Edgar? Com certeza. Pelo que ele é? Com certeza. Eu acho que no fundinho ela gostou. Teve uma convivência, né? Ela se apaixonou pelo Edgar também. Eu acho que sim. Sim. Tá bom, obrigada. Famoso sim, com certeza.